Sejam todos bem-vindos, no poderoso nome de Jesus, ao nosso estudo. Hoje nós vamos estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia, abra em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 24, no versículo 1, diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Amém, amados? Então aqui nós vemos os discípulos chegar para o Senhor Jesus alegres, mostrando aquele templo. E o Senhor Jesus disse: em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, mostrando para os discípulos que a verdadeira adoração a Deus não é aqui na terra. A verdadeira adoração a Deus não é no templo físico, mas a verdadeira adoração a Deus é dentro do meu e do seu coração. Porque nós somos o verdadeiro templo. É dentro de mim e é dentro de você, que se você estiver em arrependimento, santidade, você estiver buscando o reino celestial, apartando-se do pecado, é dentro de nós que o Espírito Santo habita. Amém, amados? E é dentro de um coração puro, de um coração humilde, de um coração aquebrantado, como o coração de uma criança, que sai o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, a verdadeira oração. Então o Senhor Jesus estava mostrando que as coisas dessa terra, amados, é uma ilusão. Você vê que nem mesmo o templo, onde deveria se pregar o verdadeiro evangelho, não se prega. A igreja, que deveria pregar o evangelho eterno, que deveria ensinar as pessoas a se preparar para o reino dos céus, não está ensinando. Mas ensina as pessoas a buscar dinheiro, prosperidade, casa, carro. Ensina as pessoas a buscar as coisas terrenas. Ensina as pessoas a viver num mundo de idolatria, pegando objetos, cajadinho, chavinha, fazendo da casa do Senhor, como já faziam na época de Jesus. Porque se você for observar, tem uma passagem qual o Senhor Jesus expulsa os cambistas de dentro do templo. E o Senhor Jesus não aceita comércio dentro da casa de Deus. E ele disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Mas as pessoas muitas vezes vão na igreja para buscar coisas terrenas, coisas mundanas. E os pregadores de hoje estão preocupados em fazer arrecadação. E aí o evangelho verdadeiro não é pregado. E as pessoas acabam sendo ensinadas, doutrinadas de uma forma totalmente inversa. E aí se tornam pessoas contrárias à vontade de Deus. Se torna igreja do próprio anticristo, porque aquele que não é por Cristo é contra Cristo. Se o Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, então por que as pessoas estão buscando em primeiro lugar o reino dessa terra? Não é verdade? Então aqui o Senhor Jesus está deixando bem claro para nós que o verdadeiro templo é o homem e a mulher de Deus com o coração aquebrantado, aquele que busca o Senhor de dia e de noite, que nós chamamos de a alma buscadora, aquela que busca, aquela que geme, aquela que ora pelos inimigos da cruz de Cristo, ora pelas pessoas, ora por todos. Para quê? Para que o Senhor venha salvá-los. Essa é a pessoa que verdadeiramente tem o Senhor dentro da vida dela. Amém? E esse é o tipo de pessoas que nós deveremos ser. Amém? Aí no versículo 3 diz assim: tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então você vê que os discípulos do Senhor, eles eram instruídos pelo próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus já tinha revelado a eles
que ele seria morto, embora eles não tivessem entendido muito bem ainda, mas o Senhor Jesus já tinha revelado a eles que ele deveria morrer e ele deveria ressuscitar, subir aos céus e depois ele voltaria para buscar a igreja, voltaria no arrebatamento dos santos. Mas até então os discípulos não entendiam claramente, mas já começou, você vê que já entendiam, porque eles falaram assim: Senhor, quando virá então? E qual será o sinal do fim dos tempos, o sinal da sua vinda? Olha só para você ver. Então eles já estavam começando a entender. E você vê que eles eram também educados, eles não faziam pergunta para o Senhor Jesus na frente da multidão. Por quê? Porque eles sabiam que o povo tinha um conhecimento e eles outro. Jesus, quando falava com o povo, falava de uma forma mais branda, de uma forma mais suave. Mas com eles, o Senhor Jesus já revelava coisas mais profundas. Amém? Aí no versículo 6 diz assim. Aí no versículo 4 ele diz assim, ó. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. E você vê que isso já acontece na nossa era, nos nossos dias. Né? Quantos já nos surgiram aí falando que era Cristo, andando aí pelo mundo, com pano de saco, falando que era o próprio Jesus Cristo, que era a reencarnação de Jesus Cristo, falando: Eu sou Cristo, eu sou Filho de Deus. Então isso já acontece nos nossos dias. Então você vê que essa profecia, ela é para os nossos dias, amados. É uma profecia real e é para os nossos dias. Porque você pode ver quantos já nos surgiram aí, se você vê na internet, quantos que nos surgiram falando que era Cristo, falando que era o Messias, né? E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. O que nós ouvimos no noticiário hoje? O que nós ouvimos na internet hoje? Guerras, rumores de guerra, não é isso? Você não pode ligar, né? Se você ligar sua TV, se você acessar a internet, tá vindo lá, guerra aqui, guerra lá, guerra no Oriente, guerra na África, guerra em todos os lugares do mundo. E rumores de outras guerras querendo começar. Como você vê lá a Coreia do Norte querendo já intensificar uma guerra com a Coreia do Sul. E assim, amados, é a profecia do Senhor Jesus. Então, já está acontecendo. Amém? A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos, antes da vinda do Senhor, teria que surgir um profeta, um servo de Deus, um homem verdadeiro, separado para Deus, para pregar o Evangelho. E você vê que até isso nós temos hoje. O profeta David Warren, que foi levantado pelo Senhor para preparar a igreja para a vinda do Messias. Você pode pegar todos os pregadores que tem por aí. Nenhum prega a vinda do Messias, nenhum ensina as pessoas a se preparar para a vinda do Senhor, como o profeta David Warren. E você vê que todas as conferências, quando ele faz o serviço de cura, centenas e milhares de pessoas são curadas. Tanto as pessoas que estão lá presentes, como as pessoas que ouvem pelo celular, pela TV, pelo YouTube, pelas mídias sociais. Por quê? Porque o sinal acompanha o homem de Deus. Não era assim com Jesus? Qual era o sinal que Jesus era filho de Deus? Que ele vinha da parte de Deus? Não era quando ele saía para pregar, as pessoas não eram curadas? Os aleijados não se levantavam? Não era isso? O cego não enxergava? E você não vê a mesma semelhança com o profeta do Senhor pregando? Quando ele vai nas conferências, você vê lá pessoas com os olhos cegos enxergando, surdo ouvindo, aleijado andando. Esse é o sinal que caracteriza o verdadeiro servo de Deus. Amém? Então, o mensageiro está aí, amados. Só não vê quem não quer. Pregando, o Messias está vindo, abandona o pecado. Amém? É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Não é isso que está acontecendo, amados?
não é terremoto em todos os lugares, a fome assolando a terra, não chove em certos lugares chove demais, é furacão vindo, destruindo, é o mar avançando sobre a terra. Não é isso que nós vemos hoje, amados? Isso aqui não é os nossos dias? Não é os dias presentes nossos? Não é verdade? Então, eles... Só um momento. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Amém? Hoje, amados, se você prega o verdadeiro evangelho, se você prega a cruz e o sangue de Jesus, somos odiados pelas pessoas. Por quê? Porque quando pregamos o verdadeiro evangelho, nós vamos contra o pecado. Aí as pessoas se sentem ofendidas. As pessoas se sentem, falam que nós queremos o lugar de Deus, que nós estamos julgando. Essa é a desculpa que eles arrumam e eles se levantam contra nós. Eles param de falar contra nós. Não é verdade? Quantos aí que vai pregar contra as coisas que estão acontecendo aí e é processado, muitas vezes é preso, é caluniado. Não é verdade? Por quê? Porque prega contra o pecado. Porque o mundo hoje quer o quê? A liberação total para o pecado. O mundo quer o quê? Ir para a igreja, quer ir para o céu, mas quer continuar no pecado. E nós sabemos, amados, que no pecado ninguém vai entrar no céu. Vai entrar no céu o pecador que se arrependa, o pecador que nasce de novo e muda a sua trajetória de vida. Mas aquele que continua no pecado, ele não poderá entrar no reino celestial. Amém? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha só para você ver. Acaso não é os nossos dias? E numerosos falsos pastores, falsos profetas não estão aí? Comercializando o evangelho do Senhor, vendendo objeto, passando envelope, falando de sacrifício, sendo que o único sacrifício é Jesus Cristo, morto, crucificado e ressuscitado por nós. Esse é o sacrifício que o Senhor aceita, que o Senhor Deus aceita, é o sacrifício do seu próprio Filho. Eles não estão inventando sacrifício, amados. Hoje você não vê aí pastores que contam piada no altar, pastores que fazem entretenimento, pastores que estão aí cobrando ingresso. Aí as pessoas vão lá e ele começa a contar piada, começa a ler a Bíblia e zombar as coisas do Senhor, querendo trazer a Bíblia para o pecado, querendo contradizer a palavra do Senhor, querendo difamar o evangelho da cruz e do sangue. Amém, amados? Isso não é os nossos dias? Quantos enganos não tem aí, amados? Quantos estão aí pregando a teologia da prosperidade, pregando o entretenimento, a liberação para o pecado? Quantas igrejas a pessoa vai lá e pode pecar, pode fazer o que quiser? Quantas igrejas estão adulterando a Bíblia? Tem Bíblia hoje para todo quanto é tipo de pessoas, né? Então, amados, nós estamos vivendo esses dias. Essa profecia que o Senhor Jesus proferiu para os discípulos é para os nossos dias. Está na cara de todo mundo aí, nas mídias. Você vê tudo isso acontecendo. Amém? Então, você vê que o Senhor Jesus diz o quê? Estes serão sinais. Os sinais do fim. Você vê as condições climáticas, furacão, chuva onde não chovia, onde chovia já não chove mais. Tudo isso, amados, é o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Aí diz assim, ó, no versículo 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que é que nós vemos hoje? Não é o aumento da maldade, amados? Tudo, você vê, todas as notícias, é maldade. É pai matou filho, mulher matou marido, marido matou mulher.
e um matou o outro lá, se matou. E é tanta coisa, tantas pessoas hoje vivendo no extremo, o nervosismo, socando o carro em cima das pessoas, não pode ficar nervoso que já quer matar, quer dar cadeirada no outro, quer dar tiro, quer acabar com a vida do outro. Não é isso que está acontecendo, amados? Não acabou? E isso, amados, não é só no meio das pessoas simples que não têm educação, não, no meio dos grandes também. Você vê aí, todos estão o quê? Todos estão perturbados, descontrolados, desequilibrados. Por quê? Porque o amor esfriou, não tem mais amor. Hoje o que existe é o quê? Interesse próprio. É somente interesse próprio. É somente dinheiro, dinheiro, dinheiro. É um matando o outro por causa de dinheiro, fazendo tanta coisa por causa de dinheiro, prejudicando o outro por causa de dinheiro, amados. Então, a maldade, ela aumentou de uma forma incrível. E essa maldade aumentando desse jeito, o que acontece? O amor se esfria. Por quê? O Espírito do Senhor é amor, mas ele não pode habitar num templo sujo, numa pessoa com coração maligno, uma pessoa que está no pecado. E sem o Espírito de Deus, a pessoa vai se esfriando, vai se tornando cada vez mais maligna. Amém? Aí no 14 diz assim: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Então, amados, nós temos observado que hoje, com a modernidade que nós temos, com as redes sociais, com a internet em todos os confins da terra, praticamente quase todo mundo já tem internet. Então você vê que o evangelho já está alcançando praticamente todas as nações da terra. Amém? O evangelho está quase chegando na totalidade. Porque hoje você vê que, além de pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem, nós temos que pregar o evangelho para as pessoas que conhecem o evangelho de uma forma errada. Porque tem muitas pessoas que estão no evangelho pervertido e estão achando que estão servindo a Deus, mas na verdade estão indo para o inferno. Tem muitas pessoas que têm um coração bom, que elas até querem ir para o céu, mas estão em igreja de prosperidade. Em vez de buscar a salvação eterna, estão correndo atrás do vento. E o que é correr atrás do vento? É correr atrás da prosperidade desse mundo. É correr atrás das coisas mundanas. E achando que está indo para o céu. E pegando a Bíblia e muitas vezes apontando para Deus. E questionando a Deus. Está escrito aqui, Senhor. O Senhor tem que me dar. O Senhor tem que fazer isso na minha vida. Quer dizer, levando a pessoa a pensar do jeito que a serpente quer. Porque quando Eva foi enganada, a serpente disse: Não, você não vai morrer não, pelo contrário. Vocês serão como deuses. Então é isso que está acontecendo com a humanidade hoje. O diabo está colocando na cabeça do ser humano que ele é como Deus. Tanto é que você vê que as pessoas não têm respeito para o Senhor Jesus. Eles chamam o Senhor Jesus como qualquer um. Fala Jesus como se fosse um parente qualquer. Não tem a reverência, não tem o respeito devido ao Senhor. Amém, amados? Então você vê que muito, até mesmo o meio evangélico que está no evangelho pervertido, precisa nascer de novo. Precisa retornar para a cruz e para o sangue de Jesus. Você vê que a gente vê as coisas até mesmo pelos títulos dos nossos estudos. Outro dia nós estudamos sobre o arrebatamento. Quem se lembra que nós estudamos sobre o arrebatamento? Foi um estudo muito lindo. E quando nós postamos esse estudo com o nome O Arrebatamento, nós observamos o quê? Que muito poucas pessoas se interessaram em assistir. Muito poucas pessoas. Mas quando nós fizemos um estudo sobre Judas, e nós colocamos o nome assim, um demônio vestido de anjo, teve muitas visualizações. Olha para você ver. Então você vê que o foco das pessoas não estão no arrebatamento, não estão em se preparar para subir para o céu, mas estão no foco da terra. Eles assistem as coisas com curiosidade. Quando você coloca um nome meio diferente, eles têm curiosidade de saber, mas eles não têm interesse de aprender sobre o arrebatamento, sobre santidade. Você vê que quando nós postamos um estudo escrito lá, o título, Santidade,
arrependimento, as pessoas não se interessam. Por quê? Porque eles estão no pecado, eles não querem se arrepender, mas eles querem entrar no céu, mas não vão conseguir, porque a palavra de Deus prevalece, o Senhor Jesus prevalece. E o Senhor Jesus, ele diz que se nós não nascermos de novo, se nós não nos converter, se nós não mudar nossa mente, o nosso coração, nós não veremos o reino de Deus. Ainda mais entrar. Nem ver não vai ver. Imagina entrar. Amém, amados? Então, amados, isso é um alerta para mim e para você. Nós precisamos focar na eternidade. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando de se preparar. Amém? De ouvir o mensageiro da eternidade que está aí pregando o reino celestial, pregando o evangelho eterno, pregando a vinda do Messias e nos ensinando, nos instruindo a maneira correta pela qual nós devemos seguir. Amém? Então, que nós possamos meditar nisso, amados. Que nós possamos não se envolver, não se deixar se apegar às coisas dessa terra. Você vê que quando o Senhor Jesus ele estava lá na casa de Lázaro, né? Marta estava lá na cozinha preocupada com as louças, lavando a coisa, limpando, e Maria estava aos pés do Senhor. E de repente, ela ainda ficou brava ainda, foi lá reclamar com o Senhor Jesus. Falou, Senhor, o senhor não está vendo que eu estou lá lavando a louça, que eu estou lá sozinha, enquanto Maria está aos seus pés aí? E o Senhor Jesus diz, Marta, Marta, Maria escolheu o melhor, escolheu a eternidade. Amém, amados? As coisas vão ficar, amados. O serviço vai ficar, o dinheiro vai ficar, tudo vai ficar nessa terra, a casa vai ficar, mas e a sua alma? A sua alma precisa subir. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado, mas para que o nosso coração não nos engane, mas nós temos que focar na eternidade. Amém? O tempo que o Senhor requer de nós para estudar a palavra, para orar, nós temos que dar esse tempo a Ele. Amém? As demais coisas ficará, mas a nossa alma é eterna e nós precisamos nos preparar. Amém? Então que todos nós possamos nessa noite se arrepender da maldade do nosso coração, da nossa ingratidão para com o Senhor e venhamos nos preparar, venhamos nos arrepender, perdoar, venhamos a nascer de novo verdadeiramente para que possamos então, naquele grande dia, entrar no reino glorioso do Senhor, porque a nossa felicidade não está aqui, a nossa felicidade está na eternidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos os irmãos no poder